CCT está no Ministério Público, já está tudo negociado, acabou aqueles entraves que existiam em torno da campanha, do sindicato, problema da feira, feriado, está tudo resolvido. O pessoal já botou o dinheiro no bolso retroativo? Ainda não, parte não. A convenção coletiva ela já foi efetivamente registrada junto à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é em Recife, uma vez porque a gerência do trabalho não tem competência para efetivar esse registro. Tem que ser feito em Recife. Com relação às garantias, Ivo, elas são retroativas, todas elas, são um número de 64, se não me falha a memória, retroativas a 1º de janeiro, todas elas. Isso vai desde o salário, o reajuste do salário, a diferenças de hora extras, diferença dos domingos e feriados. Por exemplo, você estava recebendo apenas R$30 pelos domingos e feriados. Passou para 35, então a empresa deverá obrigatoriamente efetuar o pagamento de mais R$5 por cada domingo ou feriado que o comerciário ou a comerciária tenha trabalhado. As horas extras também deverão ser recalculadas, as diferenças de salários, aqueles empregados que entraram em gozo de férias de janeiro até abril também terão direito a essas diferenças, como também a empresa será obrigada a recolher as diferenças de INSS, de FGTS e também da contribuição sindical. Porque, obviamente, se você vai receber agora a diferença das férias, a diferença de seu salário, a diferença de hora extra, isso tudo, ao final, resume-se em salário. Tudo que você recebe da empresa, ao final, é salário, integra-se ao seu salário. Logo, deve haver recolhimentos previdenciários e fundiários, conforme seja o caso. Agora, para o efetivo pagamento, como a convenção coletiva foi devidamente registrada e arquivada na superintendência no último dia 29 de abril, muitas empresas já haviam fechado as suas folhas, obviamente. Então nós entendemos como medida administrativa e respeitando o princípio da razoabilidade, que as empresas tivessem até o dia 5, vou repetir, Ivo, tivessem até o dia 5 de junho para efetivar o pagamento das diferenças salariais e tudo que está previsto na convenção coletiva. Quase 60 dias de prazo aí. Não. Pouco menos. Menos, né? É, menos. É isso, porque ela vai sair na folha 30, de maio. 30 dias, menos 30. Quando dissemos até, não significa que tem que ser somente no dia 5. Algumas empresas, obviamente, vão já pagar, já haviam pago, pela aquela primeira informação que nós passamos no dia, parece que 19 de abril, quando o prefeito José Queiroz assinou ofício estabelecendo que a feira da Sulanca seria realizada nas terças, quando a segunda fosse feriado, né? Isso, se não me falha a memória, foi no dia 19 de abril, quando ele assinou. E como que estava pendente, era somente a questão dos feriados, nós divulgamos e muitas empresas passaram a cumprir a convenção coletiva, principalmente na questão salarial, já naquele momento. Outras, muito comum, principalmente as redes, elas só passam a cumprir efetivamente a convenção coletiva quando a convenção coletiva está devidamente registrada, né? Esse negócio jurídico esteja oficializado junto à superintendência. Mas aí, repito, nós, de forma administrativa e respeitando o princípio da razoabilidade, repito, estabelecemos que estes pagamentos fossem realizados até o dia 5 de junho. Inclusive,
para aqueles trabalhadores que foram demitidos de dezembro para cá. Porque se você foi demitido em dezembro, a lei 7.234/89, se não me falha a memória, no seu artigo 9º, estabelece que você sendo demitido no mês anterior à database, a empresa deve lhe pagar uma multa equivalente à remuneração mensal e efetuar o pagamento das diferenças após a convenção estar firmada. Então, obviamente, essas pessoas que foram demitidas de dezembro para cá devem também receber essas diferenças. Com relação ao salário, Ivo, nós temos o seguinte: o piso mínimo do comerciário ficou em 860. Para os trabalhadores que ganham acima do piso, ficou estabelecido que seria ou será aplicado o percentual de 8% sobre o salário pago em dezembro de 2014. Porém, semana passada, agora respondendo mais diretamente a sua pergunta se as empresas já começaram a pagar, nós recebemos uma denúncia de um grupo de farmácias em Caruaru, farmácias populares ou popular, dando conta de que o representante da empresa determinou o pagamento do salário de abril, já com o devido reajuste, mas quando forneceu o contra-cheque, o recibo, a folha de pagamento a seus empregados, lá estava constando as diferenças de salários. Porém, os empregados assinavam, mas não recebiam essas diferenças. Isso é crime, apropriação indébita. Nós entramos em contato com a menina do financeiro desta empresa, advertimos que isso pode ser prestada uma queixa na delegacia de polícia, porque a apropriação indébita, retirada, né, de salários do empregado sem a devida autorização de lei. Isso pode também resultar uma demissão por justa causa, ou seja, uma rescisão indireta, aonde o empregado é obrigado a pedir a demissão em face de haver a quebra de contrato, porque a convenção coletiva é também um contrato coletivo de trabalho. Então a empresa está obrigada a cumprir todas as normas integrantes daquele instrumento jurídico, porque ele foi devidamente debatido, acordado pelas representações de trabalhadores e das empresas, obviamente, no caso o SINDEC, representando os trabalhadores, o Sindiloja representando os empregadores varejistas, do setor varejista, e o Sincata representando o segmento do atacado. Então entramos em contato, fizemos crer que inclusive poderíamos trabalhar junto ao departamento jurídico uma demissão coletiva nesta empresa. Isto poderia acontecer. Então essa pessoa, que tivemos o contato com ela, ela disse que só ela recebeu as diferenças depois de entrarmos em contato. Desculpem. Com a empresa ou com o financeiro da empresa, que só ela recebeu. Então pedi para que ela verificasse que se os demais colegas, inclusive das outras filiais, haviam recebido, e ela ficou de me passar isso hoje, né? Nós vamos aguardar, porque independentemente... Ele recebe contra uma cópia daquilo que ele está assinando? Efetivamente, obrigatoriamente, você empregado, você vai assinar 2 vias, né, que é o comprovante de pagamento, recibo. Isso é normal em toda empresa. Toda empresa. Uma fica obrigatoriamente com o empregado. A outra com a empresa. Eles recebem cash. Recebem cash, é verdade. Exatamente o esquema aí, pesado, né?
Então, mas através de apreciação, de investigação, inclusive policial, naturalmente isso pode ser detectado. Agora coloca o funcionário numa saia justa, né? Porque se você não assina, não recebe, já está na rua. Muito bem lembrado por você. É onde falta a participação dos trabalhadores junto ao seu sindicato. Porque se houver isso, os trabalhadores poderão entrar, inclusive, com ação por danos morais. Porque você pode demitir um empregado sem justa causa, por justa causa, e haver a demissão também injusta, imotivada. Ou seja, você demitiu aquele empregado porque ele questionou ou não aceitou aquela prática ilegal que você estava tentando impor, que era dele assinar aquilo que ele não havia recebido. Isso é totalmente ilegal. Então o trabalhador, se por acaso ele vier a ser demitido, ele poderá provar em juízo que aquela demissão não foi sem justa causa, foi uma demissão injusta, arbitrária. E ele pode pedir o dano moral, uma reparação por dano moral. Falta o que? Os trabalhadores, aí me permita a crítica respeitosa, ao invés de estar no Facebook procurando saber quantos milhões tem na conta de seu Neymar, quais são as atrações que vêm para o forró em Caruaru, que não me interessa enquanto trabalhador, tá certo? Me interessa saber quantas escolas vão ser construídas em Caruaru, quantas ruas vão ser pavimentadas, que a passagem de ônibus não aumente. Agora, qual é o cantor, a banda de forró que vai vir para Caruaru no São João? Isso não me interessa na condição de trabalhador. Assim eu penso. Então, efetivamente, o trabalhador deve lembrar que ele firmou um contrato de trabalho com a empresa, aonde este contrato tem normas objetivas, claras, aonde estabelece direitos e deveres. Direitos e deveres do empregado e direitos e deveres, obviamente, também do empregador. Então, está estabelecido o piso de 860, um reajuste para quem ganha acima do piso de 8%. As empresas têm que pagar essas diferenças até o dia 5 de junho. E a recomendação que passamos, Ivo, efetivamente é que o trabalhador, primeiro, antes de assinar, confira o seu conta-cheque, confira o que está recebendo, confira lá o seu saldo em banco, se foi depositado em banco, né? Enfim, caso haja qualquer suspeita... Nesse caso aí de apropriação indébita, se houver depósito em banco, está muito mais fácil dele comprovar, né? Mas ele pode depositar o valor integral em banco, tá certo? E, digamos assim, integral, entre aspas, e colocar algum item como se o empregado tivesse feito uma compra na empresa. Isso é muito comum. Aparentemente vai aparecer tudo ok, mas vai ter uma compra, um suposto empréstimo. E aí a dedução? A dedução, tá certo? Por isso da importância do trabalhador estar atento. Se ele não quer ir pessoalmente ao sindicato, ele liga para o sindicato. Ele entra em contato como esta pessoa fez através do WhatsApp 9937-6674. O nome dessa pessoa não nos interessa. Interessa saber a arbitrariedade, a ilegalidade que a empresa está cometendo e, obviamente, o nome e o CNPJ da empresa para que possamos identificar melhor a empresa e encaminhar, primeiro, administrativamente, como fizemos com esta empresa, e dissemos para a pessoa do financeiro, o sindicato não tem o menor interesse que essa empresa venha a ser penalizada, que ela venha a ser multada, porque junto a isso nós vamos declinar também publicamente o nome desta empresa. E isso, na maioria das vezes, é pior do que qualquer condenação na justiça. Sem dúvida nenhuma.